Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim de Jerusalém, famílias reunidas no dia de hoje, nossos amigos, familiares nossos e outras pessoas que têm acompanhado a nossa transmissão, uma boa noite para todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, nós hoje gostaríamos de trazer nessa nossa transmissão, nessa nossa live, uma palavra a respeito da oração. Nós vamos conversar um pouco sobre oração, um tom muito mais pastoral do que homilético, propriamente dito. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão da oração, senti no meu coração de nós conversarmos a respeito desse fato que é um dos mais importantes da vida cristã. Sem oração nós não temos comunhão com Deus, porque nós nos achegamos a Deus através da oração. E nós vamos ler um texto que nos fala de oração muito apropriadamente, que é o capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, primeiro de Samuel, capítulo 12, o versículo 23. E ele vai dizer assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Que Deus nos abençoe através desta palavra de Samuel no seu primeiro livro. Irmãos, o reverendo Augusto Nicodemos escreveu um artigo sobre oração e nós achamos muito interessante as questões. São questões simples, naturalmente, mas muito interessantes, muito importantes para esse momento que nós estamos vivendo, essa parada obrigatória, esse isolamento social, e nós vamos ver algumas questões importantes sobre esse tema através desse artigo que nós transcrevemos e vamos trazer para os irmãos através das orientações desse pastor tão querido pela Igreja Presbiteriana do Brasil, vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós vamos falar um pouco sobre essa questão da oração. E ele diz que orar a Deus deveria ser uma questão bastante simples, deveria ser uma das mais simples questões da vida cristã. Todavia, poucos assuntos precisam mais de esclarecimento do que a oração. Há muitos conceitos errados sobre a oração por causa do misticismo e por causa da superstição que acompanha o ser humano, não somente os brasileiros, mas pessoas de todo o mundo, por falta de conhecimento bíblico sobre esse assunto e por causa das ideias equivocadas que as pessoas têm a respeito de Deus. O reverendo Augusto ele cita algumas questões, nós vamos observar aqui pelo menos 7 questões sobre a questão da oração, nesse artigo que ele escreveu, que eu estou repassando para os irmãos. A primeira questão é que orar é basicamente apresentar a Deus, mediante Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, nossos desejos, nossas necessidades, confissão de pecados, intercessões e agradecimentos, sobretudo os nossos agradecimentos a Deus. A razão é que somente o Deus Trino conhece nossas características, conhece nossos corações e é capaz de atender os nossos pedidos. E Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Portanto, não há qualquer fundamento bíblico
para dirigirmos as nossas orações a qualquer outras criaturas vivas ou mortas, mas somente ao Deus Trino. Esta é a primeira questão que ele aponta nesse artigo. A segunda é que o Novo Testamento nos ensina que devemos orar somente em nome de Jesus. Jesus é o mediador da nossa oração, é o mediador entre nós e Deus quando nós oramos. A razão é que o pecado nos afastou de Deus e nós não podemos nos aproximar de Deus pelos nossos próprios méritos. Não temos a menor condição de nos aproximar de Deus a não ser pelos méritos do próprio Cristo. Jesus Cristo é o único na terra e no céu também, que foi constituído por Deus para ser o mediador entre nós e Deus. Não há nenhum outro mediador. Paulo fala sobre essa questão lá na sua carta, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, essa é a orientação bíblica que fundamenta esta questão. Há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A terceira questão que nós temos é que orar em nome de Jesus é nos achegarmos a Deus confiados nos méritos de Cristo e no perdão de pecados que ele alcançou por meio de sua morte na cruz, que ele alcançou para nós, que ele permitiu que nós tivéssemos acesso pela sua morte de cruz, pelo seu sacrifício vicário. Sem o sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício substitutivo que Jesus fez em nosso lugar, nós não teríamos como nos achegar à presença de Deus através da oração. Uma quarta orientação, o reverendo Augusto nos traz, que diz que embora possamos pedir qualquer coisa a Deus, tudo que desejarmos, só deveríamos orar por algumas coisas ou por aquelas coisas que trazem a glória de Deus, que promovem a glória de Deus. Nós podemos pedir qualquer coisa a Deus, mas deveríamos ter um discernimento tal que nós orássemos apenas por aquilo ou por tudo aquilo que glorifica o nome do nosso Deus. Uma quinta orientação nos diz que em nossas orações deveríamos lembrar de orar especialmente pelas outras pessoas. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes nós perdemos um tempo enorme orando a Deus por nós mesmos. De certa forma, este é um posicionamento até certo ponto egoísta, porque a palavra de Deus, em várias situações, mostra que nós devemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. É claro que não está errado, de maneira nenhuma, nós orarmos por nós mesmos e nós pedimos a Deus pela nossa vida, nós confessarmos a Deus os nossos pecados, nós agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas, mas nós devíamos olhar mais para fora e nós intercedermos mais por aqueles que nos cercam, pelos nossos irmãos, pelas necessidades deles, pelo nosso país, pelas nossas autoridades. A Bíblia está cheia de orientações nesse sentido. Orarmos uns pelos outros, orarmos por aqueles que nos governam e todas essas questões. Não está errado, mais uma vez volto a afirmar aqui, nada errado orarmos por nós mesmos,
nós deveríamos ter um tempo maior de oração por aqueles que nos cercam e pelo nosso próximo. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a orientação bíblica é que nós devemos buscar mais, pedir mais a Deus a favor daqueles que nos cercam. Uma sexta orientação mostra que Deus nos encoraja a trazer diante dele as nossas petições. O próprio Deus nos fala isso. Lá em Jeremias 29, o versículo 13, está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É a própria palavra de Deus que nos encoraja a buscar a presença de Deus. Então, nós devemos sempre buscar a presença de Deus em oração dentro daqueles parâmetros, daquelas questões que nós já falamos agora anteriormente. Claro, orando por nós, orando uns pelos outros, orando pelas nossas autoridades, orando por aqueles que nos cercam, orando pelas nações, por todos os nossos governantes. Nós devemos ter esse tipo de intercessão, de oração. Uma outra questão importante é que Deus requer fé daqueles que oram. Então é importante nós termos também essa outra orientação. Deus requer fé por parte daqueles que oram. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, ademais, o texto áureo do Antigo Testamento, lá em 2 das Crônicas 7,14, vai nos dizer, vai nos exortar à prática da oração nesse sentido, dizendo, né, que nós devemos buscar a presença de Deus, nos humilhar, né, e orar, e buscar, e nos converter dos nossos maus caminhos, e então dos céus o Senhor nos perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Devemos agir desta maneira. Portanto, irmãos, o texto que nós lemos, ele é bastante oportuno para esse momento que nós estamos vivendo. Como nós falamos no início, íamos trazer uma palavra mais pastoral e menos homilética em relação à nossa reflexão de hoje, porque percebo nesse momento, mais que um sentimento, né? Os sentimentos enganam, mas tenho a percepção, tenho o discernimento, tenho a convicção de que nesse momento nós devemos orar mais. E a palavra que lemos diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ou seja, não orar, diz o texto aqui, que é uma prática, ou seja, é uma abstinência, né? Deixar de orar, né? É uma ação pecaminosa, né? Se é que nós podemos chamar de ação aquilo que nós não fazemos, né? Mas nós não devemos deixar de orar, porque não orar, nós estamos negligenciando algo que é fundamental para a vida cristã, que é a oração. E mais ainda, orar pelos outros. Diz aqui o texto, né? Longe de mim que eu deixe de orar. Quanto a mim, longe de mim que eu deixe de que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ou seja, temos um compromisso aqui, como nós falamos há pouco, de orar pelos outros, de orarmos uns pelos outros. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. E o melhor caminho é esse, é orarmos, é buscarmos ao Senhor, é intercedermos a Ele pelos nossos irmãos, pela nossa pátria, pelas nossas autoridades, o que nós devemos fazer sempre. Hoje gostaria de
trazer uma outra questão também, irmãos, dentro desta palavra acerca da oração, é que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é regida, orientada pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, mas também temos os nossos símbolos. E um dos instrumentos, né, uma das marcas que são inapagáveis na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, um dos símbolos da Igreja Presbiteriana do Brasil, é sua Constituição. Nós temos uma Constituição e ela fala que em momentos como o que nós estamos vivendo, nós devemos jejuar, nós devemos orar, devemos buscar mais a presença de Deus na nossa vida, interceder pela nossa nação e por aqueles motivos que devem merecer de nós a nossa maior atenção. O artigo 24 do capítulo 11 do Princípio de Liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil diz assim: sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor, em casos muito excepcionais de calamidades públicas, como guerras, epidemias, terremotos, etc., é recomendável a observância de dia de jejum ou cessadas tais calamidades de ações de graça. Por isso, irmãos, nós estamos convidando os irmãos para um meio-dia de jejum no próximo domingo. Já tive a oportunidade de compartilhar esse tema, esse desejo, essa percepção de orarmos mais nesse momento, e compartilhei isso com o presbítero Rogério. Nós desejamos fazer isso no próximo domingo e estamos contando com o apoio de todos os nossos irmãos, membros da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, todas as famílias que têm se reunido conosco e que têm acompanhado as nossas transmissões. Nós estamos convidando os irmãos, em nome de Jesus, que nós façamos meio-dia de jejum e oração no próximo domingo, de 6 da manhã ao meio-dia. Vamos jejuar e orar. Vamos orar pela nossa nação, por essa pandemia que estamos atravessando, que estamos vivenciando, né? Que tem acometido muitas pessoas conhecidas e tem assolado a vida de muitos brasileiros e pessoas no mundo inteiro. Nós estaremos orando por esse tema específico. E a Constituição da Igreja, como os irmãos viram, fala que especialmente em casos de calamidades como epidemias, guerras, terremotos, etc., nós devemos nos reunir em jejum e devemos orar nesse sentido. Por isso, convido aos irmãos que estejam se somando aos nossos esforços para que nós oremos no próximo domingo, de 6 da manhã até o meio-dia, nesse jejum, pela nossa nação, pelo nosso país, por essa pandemia, e nós vamos buscar em Deus, naquele que pode todas as coisas, naquele que controla todas as coisas pela sua soberania e pela sua providência. Nós estaremos então buscando a presença dele para que Deus dê um fim nessa questão, que Deus faça cessar essa pandemia, que essa curva seja achatada aqui no Brasil, né? Essa curva de transmissão que tem sido progressiva, ela possa ser achatada, diminuídos os casos, e nós possamos passar por tempos melhores. Vamos orar nesse sentido. Nós estaremos orando agora, irmãos, buscando a orientação de Deus, e depois nós estaremos então encerrando a nossa transmissão de hoje. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome nesse dia em que nós tivemos oportunidade, Senhor, já de buscar a tua presença, de interceder, Senhor, junto a ti, de orar pelos nossos irmãos, orar pelo nosso país, pela nossa nação, e o fazemos agora novamente, Senhor, pedindo que tu tenhas
misericórdia, Senhor, do nosso povo. Que tu tenhas misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tu tenha misericórdia, Senhor, do povo brasileiro nesse momento de pandemia, Senhor, que nós estamos atravessando, de tantas controvérsias entre as autoridades, muitas vezes, entre os próprios profissionais de saúde, ó Senhor, especialistas que falam coisas diferentes tantas vezes. Ó Senhor, Tu és o nosso norte, Tu és aquele em quem nós confiamos, Tu és aquele em que depositamos a nossa total esperança, a nossa inteira esperança. Por isso pedimos, ó Deus, que Tu recebas a nossa oração e abençoe, Senhor, o nosso país. Abençoe, Senhor, as nações do mundo que estão vivendo agora esse drama, essa pandemia, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa igreja, tem misericórdia das famílias de nossa igreja, Senhor, dos nossos amigos, dos nossos familiares, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós nada podemos fazer sem Ti. Sem Ti, Senhor, o que fazemos é nada, não tem nenhum valor. Mas, ó Deus, a Ti nós intercedemos, para que Tu nos uses, Senhor, como instrumentos, para que nós possamos glorificar o Teu nome através desse compromisso com oração. Oração uns pelos outros, oração pelo nosso país e oração pelas nações do mundo, Senhor, nesse momento tão difícil que atravessamos. Tem misericórdia de nós, Senhor, abençoando também todos os nossos idosos nesse momento, que estão dentro do grupo de risco. Abençoa-os, ó Deus, abençoa a irmã Carlita, Senhor, que já está melhor e deve ter alta amanhã. Abençoa o irmão Eliseu, abençoa também as pessoas pelas quais temos orado e que estão também convalescendo, como o César, a irmã da Elza. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, abençoando todas essas pessoas e essas famílias. Nós oramos muito agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos fazer uma outra oração agora. Nós queremos separar esses momentos. Nós vamos orar uma oração específica de gratidão a Deus. Nós vamos agradecer a Deus pela vida da Ana Cláudia e do Valdson. Eles fizeram aniversário de casamento ontem, mas nós esperávamos que hoje fosse o dia 16. E aí esperamos chegar hoje para mandar uma mensagenzinha para ela, ou para eles, né? Mas o casamento deles, o aniversário foi ontem. Então nós mandamos lá um recadinho e vamos orar. E hoje está fazendo aniversário de casamento a Selma e o Josias, nossa irmã Selma Ribeiro e Josias. Nós vamos então ter agora uma oração específica de gratidão a Deus por esses irmãos, por essas vidas preciosas. Vamos orar por eles. Senhor, nós agora queremos tão somente, ó Deus, agradecer. E nós queremos te agradecer, Senhor, por essas vidas preciosas, por esses dois casais, a Ana Cláudia e o Valdson, que completaram no dia de ontem mais um ano de casamento, mais um ano de vida matrimonial. E no dia de hoje, ó Deus, a nossa irmã Selma e o nosso irmão Josias, rogamos as tuas bênçãos sobre a vida destes teus servos, ó Deus, abençoando esses casais, abençoando suas famílias. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, te damos muitas graças, te agradecemos muito, ó Deus, do fundo do nosso coração, por essas vidas e por seus familiares. Muito obrigado, Senhor, por esse dia também que o Senhor fez. Nele nos regozijamos e nos alegramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos e familiares, nossos amigos, aqueles que nos acompanham nessa transmissão. Amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos de volta com a nossa transmissão habitual às 20 horas, mais uma vez trazendo uma mensagem da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas e da vida dos nossos irmãos. Que Deus os abençoe e dê uma noite abençoada de sono
para todos os nossos irmãos, para nós também desejamos o mesmo. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém.